a sua nova vida. Bem-vindo à Imersão Advogado RX. Com vocês, o meu amigo Joel J. Fala aí, Joel! Manda ver. Segue o teu, faz o teu, segue o teu plano, senhores, porque quando você vence, mais pessoas vencem junto. E quando você fracassa, mais pessoas fracassam junto. Pra quê? Então, primeira coisa, porque é o trabalho que dignifica o homem e a mulher. Porque o trabalho é a ponte para o teu projeto de vida. Porque você trabalha para a sua família, para a sua comunidade, para as pessoas ao seu redor. Eu vou finalizar. Eu conheço muita gente. Muita gente. Eu conheço bilionários. Eu sou sócio de bilionários. Eu conheço pessoas multimilionárias. Eu conheço tudo quanto é tipo de gente. Nenhuma delas fala sobre aposentadoria. Quem fala sobre aposentadoria é a galera que não tem uma visão grandiosa. Os ricos, os bem-sucedidos, os prósperos, eles não falam sobre se aposentar. Eles não se imaginam parando de trabalhar. Pois é. Mas espera aí. Eles não falam sobre aposentadoria no viés que a maioria pensa, que é parar de trabalhar e não fazer nada. Eles falam em aposentadoria para ter segurança. Porque esse discurso não acontece. Por que um homem bilionário, que é bilionário em dólar, não para de trabalhar se a renda dele passiva é maior do que o custo? Por que ele não para de trabalhar? Por que um cara que eu entrevistei, que tem 72 anos e fatura 113 milhões de reais por dia, não para de trabalhar aos 72 anos? Por que ele não para de trabalhar? Porque o trabalho é o que dignifica ele. Porque ele se vê trabalhando, porque ele contribui para a vida das pessoas. Eu não vou usar a aposentadoria como uma segurança. Eu vou usar a aposentadoria como um benefício que eu tenho, que eu criei, e eu vou criar minha própria aposentadoria. As pessoas querem ser relevantes, pessoal. Eu estou te falando que eu vivo, pô. Eu não estou te falando porque é uma ideia minha. Eu estou te falando porque as pessoas que vocês admiram, todas são minhas amigas, e nenhuma delas fazem isso. As pessoas trabalham, porque o trabalho dignifica elas. Elas trabalham em algo que tem muito valor, e protegem a sua família, protegem a sua saúde. Fala, galera! Mais forte! Obrigado. E aí, turma, tudo bem? Não importa quem você seja, não perca essa habilidade de recomeçar. O João perguntou, alguns de vocês têm mais de 40, alguns têm mais de 50, alguns têm mais de 60. Não tenha medo de recomeçar, porque às vezes a gente precisa. Não adianta só continuar em linha reta. Às vezes você não trabalha com digital, às vezes vocês têm um grande potencial que vocês não estão aproveitando. Não tenham medo de recomeçar, tá? Ganha sempre nos negócios quem tem o melhor modelo de negócios com o maior exército de vendas. Esse é o meu maior aprendizado em negócio. Validou? Agora bota o exército de vendas. Validou? Aumenta o exército de vendas. É sempre isso. E no final das contas, a visão serve para você dar direção para o seu negócio. O valor serve para você trazer rentabilidade para os seus acionistas. A visibilidade serve para melhorar a distribuição da sua empresa. A vontade serve para ter consistência. E a verdade vai te trazer a longo prazo. Porque achei que tudo que eu tocava viraria ouro. Eu me auto-intitulava para os baianos de Quiar. Lembra o baiano Quiar? O Quiar de melhor? Ridículo isso, gente. Para mim, eu intitulando isso. E eu comecei a achar que tudo era meu. Eu ganhava muito dinheiro, eu fui o primeiro a fazer. E entrei numa zona de conforto. O conselho que eu dou a cada um de vocês, anotem aí. Vivam numa zona de desconforto. Orem para viver numa zona de desconforto. A zona de conforto é a pior zona que vocês podem estar. Eu entrei nessa zona de conforto, arrogante, com orgulho, achava que ninguém ia me superar. E aí eu descobri que todo o oceano azul, ele é temporário. Existe um livro, quem adora livro, meu mestre Cristiano ali adora livro, né? Você tem o livro do Oceano Azul. Todo o Oceano Azul é temporário, ou seja, um dia aquele mar azul, aquele oceano azul, aquele céu bacana, sem uma nuvem,
vai se transformar no mar vermelho. Todo o oceano azul é devorado. E eu achava que não. E aí entrei na zona de conforto, começaram a surgir outros players. A galera... Eu tenho um departamento de auditoria. Eu peguei numa auditoria franqueado fazendo coisa que não condiziam com os nossos valores e decidi tirar da minha rede. Paguei um preço alto por isso. Tive que remanejar mais de 5.000 pacientes de loja. Só que eu não podia deitar a minha cabeça no travesseiro sabendo que eu tinha franqueado fazendo coisas que eu não aprovava. Então, cultura vem de cima para baixo. Quando você tiver alguém no teu time que esteja desalinhado com a sua cultura e com os seus valores, não procrastine uma decisão. Quero agradecer. E a do Grupo Ser Educacional. Vejam, que missão não é aquilo que a gente bota no quadro, não bonitinho não. Missão é o dia a dia da empresa, do nosso escritório. É a causa do escritório existir, é a razão, é o propósito do escritório existir. E a cultura ela é dinâmica. O tempo muda, evolui, a cultura tem que evoluir. Essa cultura nossa aí, essa missão do Grupo Ser Educacional, já é a 6ª ou a 7ª evolução que a gente mudou. Há 21 anos atrás, quando nós criamos, era outro. Era transmitir educação de qualidade. Vê? Hoje você transmite educação, a educação da posta. Você fomenta, né? Então o objetivo nosso hoje, nós existimos no Grupo Ser Educacional, sabe para quê? Para formar profissionais empreendedores, com mentalidade empreendedora. Por quê? Porque falta uma coisa, que sem ela você não vai lidar nem com pessoas, nem com dinheiro. Sabedoria. Resume sabedoria para mim, Thiago. Sabedoria é quando você tem discernimento. O que é discernimento? Eu percebo pessoas e coisas, ambientes. Eu entro num lugar, consigo perceber se o ambiente é bom ou não. Eu aperto sua mão, eu consigo saber se eu gostei de você o suficiente para fazer um negócio ou não. Quando você percebe, você tem um poder de discernimento, é uma das características da sabedoria. Tomar decisões assertivas. Dificilmente você errar uma decisão. Escolher bem é uma característica da sabedoria. Maturidade. Você imagina, por que uma pessoa com 60 anos não age da mesma forma que um garoto de 18? Por causa da maturidade. Passou tantos anos, apesar que maturidade não tem a ver com idade, tem a ver com as batalhas vencidas da vida, superadas, mas geralmente os cabelos brancos te ensinam alguma coisa. Você já passou por tanta coisa e fala, essa briga não vale a pena. Mas os de 18 anos entrarei. Maturidade é uma característica da sabedoria. Falar menos e escutar mais, uma característica da sabedoria. Escutar conselhos, característica da sabedoria. Não entrar em guerras que não são suas, característica da sabedoria. Olhar para uma situação que todo mundo viu um problema e você conseguiu ver um dinheiro. Que? Tem muita gente. Isso aqui é um problema para todo mundo. Você vê, se eu resolver, eu ganho dinheiro aqui. Você entra e cria um negócio novo. Sabedoria. Esses dias eu estava num podcast e me perguntaram, Tiago, qual a diferença de inteligência e sabedoria? Para que o inteligente consegue sair de um buraco que o sábio jamais cairia. Então, se você tiver sabedoria, você vai saber lidar muito bem com pessoas, inclusive dizendo não quando tem que dizer não para elas. Mas você vai saber se conectar, vai saber falar com um tom certo de voz, vai saber perdoar. As pessoas têm muito problema com perdão, porque elas acham que o perdão é você validar o erro da pessoa ou absolvê-la. Você não está absolvendo. Se ela tiver que pagar pelo que fez, que pague. Você não está validando o que ela fez. É você quem está se libertando. Você está cortando o poder emocional que ela tem na sua mente enquanto você não perdoa. E a sabedoria te dá toda essa capacidade. Então como é que você vai lidar com pessoas e com dinheiro se não tiver sabedoria? Mas você pode estar em outros lugares. Você pode estar em outros palcos. Você pode ser um destaque diferente. Porque quando ele olha uma águia voando, alguma coisa mexe dentro dela, sabe por quê? Porque ela é uma águia, ela não é uma galinha. Alguma coisa mexe lá dentro dela, ela não sabe nem explicar o que é. Porque a identidade dela está distorcida. A narrativa que contaram para ela não corresponde à realidade. E aquilo mexe com ela.
É por isso que ela tem esse desejo. E aí é óbvio, né? Desejo é aquilo que pode dar e passar, mas algumas coisas nos perseguem. A nossa identidade sempre vai nos perseguir. Aquilo que somos sempre vai nos perseguir. Aquilo que somos, de fato, a nossa identidade sempre vai clamar dentro de nós, que nós demos atenção para aquilo, porque nós clamamos para ser aquilo que nascemos para ser. Nós clamamos para voar quando temos asas. Nós clamamos, nosso íntimo, nossa identidade clama, ela pede pelo amor de Deus. Você é uma águia e não uma galinha para ficar ciscando, comendo barata. Você não nasceu para comer barata, você nasceu para voar. Olha lá. E ela olha, e aí o pintinho passa do lado. E aí, alienado, sonhador, qual é a próxima ideia mirabolante sua agora, hein? Você é cheio das ideias. Queridos, só existe uma chance para uma águia que foi criada dentro de um galinheiro. E não existe solução pacífica para essa solução. Só existe um caminho, que é a ruptura. E é isso que é difícil. Essa águia ia ter que romper com os padrões do galinheiro. Ela ia ter que romper com as regras de não sair das delimitações do galinheiro. Ela ia ter que romper com os códigos de medo. Ela vai ter que romper com tudo que o galinheiro estabeleceu para ela. Ela vai ter que romper. Não existe mudança sem ruptura. E ruptura não é pacífica. A guerra começa dentro da nossa cabeça, dentro da nossa dúvida sobre quem somos. E ela se estende pela aceitação ou a não aceitação da sua família inicialmente, depois dos seus pares, depois dos seus vizinhos, depois dos seus amigos de turma, dos seus colegas de faculdade. E a sua necessidade de ser aceito pelo galinheiro te aprisiona dentro dele quando você tem duas asas e poderia estar voando. Essa galinha, essa águia que achava que é uma galinha, agora ela começa a ter dúvida. Ela começa a desejar algo que não pertence ao mundo do galinheiro. Ela começa a desejar algo que não pertence àquele contexto. E ela vai ter que em algum momento romper. Ela vai ter que em algum momento falar assim: olha, eu estou saindo, eu vou subir no alto de uma montanha. Eu preciso ir lá no topo de uma montanha. Eu preciso ir lá no topo de uma montanha e saber quem eu sou. Eu quero saber se eu vou ter coragem de pular. Eu quero saber se eu vou ter coragem de bater minha asa ou não. E aí ela vai falar isso para 10 amigos. E adivinha, os 10 vão aprovar ou reprovar? Reprovar. E ela vai ter que olhar a águia voando. E vai ter que olhar a reprovação dos seus pares. Ela vai ter que romper. Ela vai ter que dar um passo fora do galinheiro. Fora daquele lugar. Um lugar perigosíssimo. De fato é um desconhecido. Uma decisão muda tudo. É um lugar desconhecido. É um lugar onde você não sabe. É um lugar onde não existem garantias. É um lugar que não tem FGTS. Olha os trabalhistas agora. É um lugar que não tem nada garantido. Não tem descanso semanal remunerado. Não tem um terço de férias. Ai, que lugar é esse? Que lugar perigoso, meu Deus do céu! Como fora do galinheiro é perigoso, mas eu tenho que enfrentar, porque eu preciso saber quem eu sou, quem você é. Se você é uma águia, uma galinha, alguém tem que decidir quem você é. Você precisa ter convicção. Verifica como você funciona, como você cuida das pessoas, como que você lida com as suas oportunidades, como você lida com pequenas mentirinhas que você conta para você poder tirar pequenas vantagens. Porque não é sobre ser pequeno ou ser grande, é sobre ser mentira. É sobre você ser uma pessoa que promete e não cumpre. Aquelas historinhas que você conta que não é agora que dá para fazer, só vai dar para depois, são elas que estão atrasando a sua vida. Para de contar historinha. Para. Começa a contar história de construção. Começa a falar: tá difícil, mas eu vou fazer. Tá difícil, mas eu vou decidir. Eu não sou bom de ir para a rede social, não entendo nada. Danilo Gato veio aqui e falou um monte de inteligência artificial.
a gente ficou com uma cara de: o que esse cara está falando? Você tem que entender que você não entende daquilo, você tem que entender que você tem que aprender, você tem que entender que você vai ter que se dedicar mais, você tem que entender que você tem que escolher uma posição que você vai estar no mundo que você vai viver. Qual é a sua posição? Não aceite menos do que você merece. E eu vou fazer uma provocação mental para você, que é mais emocional do que mental. Ela é assim, ó: se você pudesse decidir pelos seus filhos o que eles deveriam escolher, será que você deixaria eles escolherem o que você está escolhendo? Nossa. Ou será que você falaria para eles fazerem diferente? Ou será que você falaria para eles assim: não, filho, demora mesmo, enrola, deixa para depois. Filhão, não se dedica agora não aproveita a oportunidade agora não, decide depois do ano novo, é depois do carnaval só que o ano começa, decide depois. Você não fala isso pro seu filho. Inclusive você cobra ele, você fala: filhão, a vida é difícil, o papai tem coisa para te contar, a mamãe tem coisa para te contar, é agora, filho, não enrola. Você fala isso para ele. Cuida de você como se você estivesse cuidando do teu filho. Ok, House. 4. O que vai te dar prática é a jornada, então você precisa começar. Tem gente morrendo por sua culpa, porque você não está cumprindo o teu propósito na terra. Eita. Quando é que você vai tomar coragem de botar o pé na água? É muito fácil dar certo na vida. É só você procurar alguém que já chegou onde você quer chegar, se colocar do lado dessa pessoa, porque foi um comando bem claro que esse cara de 33 anos deu aos 30 anos. Ele disse para os 12 assim: Paulo, larga tudo, me segue e vem morar comigo. Sabe o que é isso? Proximidade e intimidade. O processo dele demorou 30, dos discípulos demorou só 3, 10% do tempo. Ou seja, o que a gente aprende com isso? Quando você vai para o lado de alguém que já chegou onde você está querendo chegar, você não precisa passar nem por 10% do que ela já passou, porque ela vai transferir para você o como. Você tem que parar de falar eu não consigo, e você tem que perguntar para você como eu consigo. Você tem que parar de falar que você é pequeno, levantar a mão e dizer que você é pequeno. Não, você é grande. Tem um bispo americano, T.D. Jakes, que é o maior pregador hoje nos Estados Unidos, conselheiro de vários presidentes, de várias celebridades. Eu tive o prazer de entrevistar ele no palco da conferência de estilo do Thiago Brunet esse ano no Rio de Janeiro, e ele tem uma frase que ele diz assim: if you want to be like them, walk like them, dress like them, eat like them, be where they are. Sabe por que você não fala inglês? Porque você passou a vida inteira falando que é difícil, que você não consegue. E aí quando você declara isso, você está profetizando que você não consegue, você está profetizando que é difícil. É óbvio que você não vai aprender. Começa a falar o seguinte: eu vou aprender, acabou e that's it. Mas sabe por que você não consegue? Porque seu entorno é ruim. A média das 5 pessoas que você convive é péssima. Essa frasezinha clichê que você é a média das 5 pessoas que você vai conviver. Essa frase ela é verdadeira. Fisicamente, emocionalmente, profissionalmente, financeiramente. Fisicamente está claro que é, porque eu fiquei andando com o César Menotti Fabiano 27 anos, fiquei gordo igual eles. Aí eu estou afastado e emagreci 30 quilos. Brincadeiras à parte, mas você sim é a média das 5 pessoas que você mais convive. Eu não preciso saber quem você é, eu preciso saber com quem você anda para entender quem você vai se tornar. Uau. Quem são as pessoas que você está sentando na mesa? Sabe por quê? Você não compete com quem está longe, você compete com quem está perto. Você não quer ter um carro melhor que o meu, você nem me conhece. Você quer ter um carro melhor do que o seu ciclo de amizade. Você quer ter um carro melhor do que o dos seus parentes. Você precisa competir, sim, mas você precisa sentar primeiro numa mesa onde as pessoas têm mais resultado que você. E deixa eu te falar uma coisa: mente aberta, boca fechada, o que ninguém sabe, ninguém estraga, o que você não conta, você não presta conta. Por que você fica contando seu resultado para os outros? Principalmente para pessoas que têm menos que você. Essas pessoas não vão entender e não vão se alegrar. Eles vão te respeitar pela frente, mas vão falar mal de você pelas costas.
Preâmbulo da Constituição Federal. Vários representantes do povo brasileiro reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos sob a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. E se você pegar, ó... Esses são os amigos que eu ando, viu, seu? E para finalizar, você pegar, por exemplo, a gente falou de Constituição Federal, né? Vamos falar de Bíblia, né? Que é legal, que é mais importante. Quantos livros tem na Bíblia? 66. Você sabe tudo de qual? Um pouquinho. Ó, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízo, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Êxodo, Neemias, Esté, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miguel, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, Coríntios 1, Coríntios 2, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 1, Tessalonicenses 2, Timóteo 1, Timóteo 2, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro 1, Pedro 2, João 1, João 2, João 3, Judas e Apocalipse. Amém, igreja? Aí você vê um cara desse andando, você julga pela aparência. Aí prefere pegar um cara de terninho, nem tudo que reluz é ouro, tá? Ó,